A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, meu nome é Pedro. E eu sou a Carol. Carol não sabia que ia gravar o vídeo, mas eu comecei a gravar aqui do nada. E vamos conversar. Acabei de sair de um congresso de jovens, que o tema foi... Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Exatamente, se quiser falar um pouquinho mais alto, só pô, vou escutar a gente, tá bom? E, nossa, quando o irmão tava pregando, a palavra falou muito comigo. O que você falou? Muito. Achei com todo mundo. Nossa, foi uma bênção. E Deus me tocou pra gravar esse vídeo. E o nome disso vai ser Vamos Conversar, porque eu vou começar a gravar e a gente só vai conversar enquanto eu tô indo pra casa. Enquanto eu tô indo pra casa aqui, minha piloto tá dirigindo e a gente vai indo. O tema tá em, como a Carol falou, tá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei. Só que o pregador, ele trouxe junto com aquela passagem que os discípulos estão no barco, né? E... Mateus 13? Mateus 13:8. Que os discípulos, eles estão lá no barco e tem aquela tempestade toda e tal. E aí eles clamam ao Senhor, depois que ele vê que não tá dando... Eita, polícia. Clama ao Senhor depois que ele vê que não tá tendo mais jeito. E o Senhor atende o chamado deles e responde aquilo que eles precisam. Mas, antes de eu continuar falando, queria saber da minha senhorita o que mais te impactou assim? Na palavra? Umas 3 coisas aí que te tocaram bastante. Me tocaram bastante. Alto. Foi a parte que ele falou que muitas vezes a gente fica pedindo uma resposta pra Deus, mas a gente já tem a resposta, já sabe o que é pra fazer, só que a gente fica omitindo ou não quer aceitar, quer dar outra solução. Aí a outra foi a que ele falou sobre o Egito, que o Senhor, ele não precisava... Eita! O Senhor, ele não precisou fazer com que José fosse atraído pelas coisas do Egito para ser governador. Essa parte me tocou muito também. Ele pegou de uma visão muito diferente. Quando o pastor Eliseu Rodrigues, esse aqui, ele falou assim que o mundo tenta imitar a igreja tenta imitar o mundo para que os jovens da igreja não vá para o mundo e para os jovens do mundo vir para a igreja, certo? Só que ele falou assim, eu não vi Deus imitar o Egito para que José continuasse fiel a ele. Que Deus imitasse a Babilônia para que Sadraque, Mesaque e Abednego ficasse fiel a ele. E outra coisa que me impactou muito também nessa palavra foi o que ele disse sobre os hinos. Sobre os hinos que a gente... Terminei de falar. Eu posso falar rapidinho? Eu te passo já. Sobre os hinos que tem vindo hoje dos nossos dias, aqueles hinos que tocam somente a nossa alma, porque o nosso corpo tem corpo, alma e espírito. Dentro disso tem carne, alma e espírito, certo? A alma tá ali e quem você alimentar mais, o espírito ou a carne, vai ser mais alimentado. Só que tem hinos que alimentam somente a nossa alma. Eles estão um compositor que ele registrava hinos somente para tocar a alma. Como que ele falou? Não desisto de você, meu filho. Alívio e tal. E são hinos que tocam realmente a sua alma, só que é só a sua alma ali, não vai fazer nada no seu espírito, não vai alimentar o seu espírito, não vai alimentar sua intimidade com Deus, não vai aumentar a sua fé. É um hino que só vai te confortar naquele momento, mas seu espírito não vai alimentar. A gente vem falando aqui no canal há algum tempo sobre jejum, sobre oração, sobre a leitura da palavra, consagração, sobre praticar, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, que foi a série que terminou há algum tempo, para que a gente consiga estar mais perto do Senhor, alimentar o nosso espírito, estar mais forte. A gente falou sobre jejum também, mais frequentemente também,
para que a gente venha estar cada dia mais íntimo do Senhor, para que nosso espírito venha ser alimentado, porque o nosso corpo, ele milita, né? Luta uma carne e luta o espírito, mas é necessário que a gente alimente o nosso espírito para que a gente venha estar dobrado, vamos dizer assim, estar mais pro lado do espírito, para que a gente venha estar mais pro lado de Deus, mais perto do Senhor, mais perto do céu, e não puxando para baixo, para a carne, para aquilo que faz a gente pecar e faz com que a gente se afaste do Senhor, entendeu? Ou às vezes faz a gente se sentir um coitadinho. A moto? Dê espaço pra ele, né? Amém. Ou às vezes faz a gente se sentir um coitadinho e aquilo não vai alimentar a gente de nada. Aí ele citou o hino da Gabriela Rocha, né? Que foi o Me Atraiu, que lançou aí faz algum tempo. Que na verdade, quando o Abdiel, que foi o que escreveu, creio que seja esse o nome dele, ele mandou pra Gabriela, ela não achou que o hino faria tanto sucesso, por conta de que não falava com as pessoas assim, não falava diretamente com o ser humano, falava da glória de Deus. A sarça pegou fogo, não se consumia, a glória que saiu dela, o quê? Como que é? A voz que saiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Então fala totalmente da glória. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a glória do Senhor me atraiu. É um hino lindo, maravilhoso. E o hino, Deus mostrou que falar da glória dele, expressar o que ele pode fazer, o que ele faz, e falar da glória dele, da beleza dele, também viraliza, também as pessoas também escutam. Não é só falar o que as pessoas querem ouvir que vai fazer com que você seja escutado, certo? Isso. Agora deixa ela falar, senão ela fica brava comigo. A parte que eu gostei também foi a parte que ele falou assim que Judas traiu Jesus e Jesus chamou ele de amigo. E Pedro, ele era discípulo de Jesus, mas Jesus chamou ele de Satanás, naquela passagem que fala pra ele não ir pra Jerusalém e não morrer. Aí eu peguei e fiquei assim, no começo que ele falou, fiquei aqui. Aí depois ele explicou. Ele falou assim que muitas vezes o Judas que traiu tá te levando pro propósito, tá te colocando mais perto do propósito. Aí ele falou assim que não necessariamente seria uma pessoa, mas uma ocasião. Se você não estivesse passando pela essa luta, você não estaria orando. Se você não estivesse passando por certa situação, você não estava buscando o Senhor como você estava, você não estaria na igreja hoje. E ele falou bastante comigo. Foi uma bênção. Ele falou mesmo que Judas, ele traiu, mas levou o Senhor... Tem um busão. Judas, ele traiu, mas levou o Senhor Jesus para o propósito. Já Pedro queria falar, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, e retirando o Senhor do propósito. E Pedro era ali o discípulo do Senhor, no qual que não traiu. Ele não traiu, mas o que traiu levou o Senhor para o propósito. No contexto que ele falou foi uma coisa magnífica. Mas o que eu queria trazer para vocês, a gente escuta a palavra de Deus na igreja, escuta a pregação, igual eu parei e fiz esse exercício aqui com a Carol. Ela falou ali o que falou com ela, falei um pouco do que mais me chamou a atenção e Deus falou comigo. Por quê? O que a gente pode fazer para que essas mensagens, para que essa palavra que Deus ministrou no nosso coração através do culto, através de uma live, seja lá o que for que a gente assistiu, o que a gente pode fazer para colocá-la em prática na nossa vida, e o que a gente pode fazer para não ficar só no culto, para não ficar só ali naquele lugar. Outra coisa interessante também, eu e a Carol tem falado bastante no privado, acerca do que muitas pessoas têm passado nos países que são perseguidos, que não é permitido pregar o evangelho, e lá eles são perseguidos por conta disso. Alguns não são permitidos, outros são permitidos, porém são perseguidos por conta do evangelho. E uma coisa interessante que ele falou também, que às vezes a gente pensa que se a gente renunciar a alguma coisa, automaticamente a gente vai ter outra em troca, como se fosse um tipo de barganha. Eu vou fazer isso para o Senhor, ou não vou fazer isso pelo Senhor, e o Senhor vai me dar outra coisa em troca. E às vezes não é assim que funciona. Às vezes é necessário somente que a gente renuncie, e isso basta. A gente não irá ganhar nenhuma recompensa em troca, nenhum pagamento em troca. A gente vai renunciar e vai estar mais perto do Senhor através daquilo, certo? Certo. E ele falou também que você viver no centro da vontade do Senhor, as coisas não vão ser um mar de rosas. Que foi uma promessa. No mundo vocês vão ter aflição, é uma promessa.
bênção. E eu sugiro a vocês, essa conversa hoje é pra isso. Sugiro a vocês que peçam para o Senhor orientar vocês quando vocês forem a um culto, a um congresso, ou mesmo na igreja de vocês, ou mesmo quando alguém falar com você, para aquilo não ficar só num momento. Você levar pra sua casa. Eu e a Carol, a gente chega em casa, a gente conversa bastante sobre quando a gente vai pra um culto assim, né, amor? Como que a gente consegue colocar em prática? Como que a gente consegue colocar em prática aquilo que o Senhor nos orientou através da palavra do Senhor? Foi isso, gente. Espero que Deus tenha falado com vocês também. Deus tenha orientado, dado respostas a vocês através de algo que a gente compartilhou com vocês, que Deus falou conosco hoje. E continua aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like. Tô chegando aqui em casa, vou ainda gravar vídeo, editar, né? E amanhã tem trabalho. E amanhã provavelmente eu gravo um daily vlog indo lá pro culto e mostrando um pouquinho do culto pra vocês, certo? Certo. Então Deus abençoe vocês e tchau, tchau.